Antes que Salomão empunhasse o cetro, existia apenas o eco das guerras de seu pai, o rei Davi, ressoando por todo o reino de Israel. A poeira dos campos de batalha ainda não havia baixado, e os salões do palácio ecoavam os rumores de sangue, heranças e disputas silenciosas. O trono, embora dourado, estava cercado de espinhos invisíveis. Salomão não era o filho mais velho, tampouco o mais forte. Sua ascensão não se deu pela espada, mas por algo muito mais raro: sabedoria. Uma sabedoria ainda adormecida, esperando o momento certo para despertar e moldar o destino de um império. Na aurora do reinado de Salomão, Israel era um reino dividido entre ambições ocultas e uma paz frágil. Muitos desejavam o trono após a morte de Davi. Adonias, irmão mais velho de Salomão, chegou a se proclamar rei antes mesmo da morte de seu pai. Havia festas, apoiadores, alianças em formação, até que Batseba, mãe de Salomão, interveio, guiada por uma promessa antiga de Davi. Em um quarto escurecido, com a vida esvaindo-se de seu corpo, Davi ouviu o pedido de sua esposa. E ali, entre véus de incenso e as últimas batidas de um coração de guerreiro, ele selou o futuro de seu filho mais novo. Salomão seria rei. Quando a notícia da escolha de Davi chegou aos ouvidos da corte, um silêncio pesado caiu sobre os salões. Adonias foi forçado a fugir. Seus aliados caíram em desgraça, e o nome de Salomão passou a ser pronunciado com cautela. Um jovem ainda sem coroas, mas já cercado por lendas. A cerimônia de coroação foi simples, mas carregada de poder. Zadok, o sumo sacerdote, ungiu Salomão com óleo sagrado, enquanto as trombetas soavam e o povo aclamava. Foi ali, sob o céu abrasador de Jerusalém, que o domador de demônios deu seus primeiros passos como rei, embora nem ele soubesse ainda o que o aguardava. Com o trono finalmente sob seus pés, Salomão precisou agir com precisão. Seu primeiro ato foi consolidar o poder. Ordenou a execução de Joabe, general traidor, e baniu Adonias da corte. Esses movimentos não foram apenas políticos, não foram um recado. O reinado de Salomão não seria fraco, não seria tíbio, seria justo e, se preciso, implacável. Mesmo com sangue nas mãos, o novo rei buscava algo maior do que domínio. Ele ansiava por sabedoria, não a dos livros, mas a que vem dos céus. E foi numa noite silenciosa, sob um céu estrelado em Gibeão, que ele fez seu pedido. Ali, em sonho, Deus lhe apareceu. Não em fúria, mas em promessa, e perguntou: "O que desejas, Salomão, filho de Davi?" Outros reis teriam pedido ouro, vitória, longa vida. Mas Salomão, com a alma carregada do peso de liderar um povo vasto, pediu sabedoria. Um coração compreensivo para julgar entre o bem e o mal. Um pedido simples, mas divino. Essa escolha mudou tudo. A partir daquele momento, Salomão não seria apenas um rei. Seria o homem que veria além do véu da realidade, que ouviria os sussurros do mundo invisível. Ele passaria a entender línguas esquecidas, interpretar os enigmas da alma humana e um dia, segundo diziam, comandar forças que nem mesmo os anjos ousavam nomear. Mas isso ainda estava por vir. Por ora, Salomão despertava como rei, tendo selado sua aliança não com exércitos, mas com o próprio céu. A aurora do reinado de Salomão trouxe consigo uma calmaria suspeita, como a brisa que sopra antes de uma tempestade invisível. Embora o povo celebrasse o novo soberano, os corredores do palácio ainda guardavam sombras de conspiração. Cada gesto era observado, cada decisão analisada com olhos de corvos, aqueles que se alimentam da fragilidade dos reis inexperientes. Salomão sabia que sua coroa ainda pesava mais no olhar dos outros do que sobre sua cabeça. Para consolidar sua autoridade, tomou medidas que espantaram até os mais antigos da corte. O rei não hesitou em cortar laços perigosos com o passado de Davi. Mandou executar Simei, um dos que insultaram seu pai durante a rebelião de Absalão.
Eliminou Adonias após este pedir a mão de Abissag, uma manobra simbólica para usurpar o trono. Nenhuma dessas decisões foi fácil, mas todas foram necessárias. Salomão aprendeu cedo: piedade é virtude de reis seguros. Ele ainda não podia se dar a esse luxo. Apesar disso, o jovem monarca não reinava pelo medo. Ao contrário de tiranos antigos, sua autoridade se alicerçava em algo mais profundo: discernimento. Em seu coração começava a germinar um dom raro, a capacidade de ver além da aparência, de perceber a essência das coisas. E foi essa habilidade que logo se revelaria ao mundo, no julgamento que o tornaria imortal entre os homens. Duas mulheres chegaram ao palácio, ambas afirmando ser mães do mesmo recém-nascido. Não havia testemunhas, nem provas, apenas o pranto da criança e o desespero das mães. Os guardas esperavam que o rei adiasse o caso ou deixasse para seus juízes inferiores. Mas Salomão ergueu-se do trono, desceu os degraus e olhou nos olhos de ambas. Então pronunciou a sentença que gelou o salão: tragam-me uma espada, partam o bebê ao meio, cada uma ficará com uma metade. Um murmúrio percorreu a corte. O aço foi trazido. Mas antes que o golpe fosse dado, uma das mulheres gritou, implorando para que o bebê fosse entregue à outra. Não o mate, disse ela. Deixem que ela o crie, mas que viva. Salomão então sorriu, não com arrogância, mas com a serenidade dos que ouvem a verdade, mesmo quando ela se disfarça de loucura. Esta é a verdadeira mãe, declarou, pois preferiu perder o filho a vê-lo morto. A história correu como fogo pelas aldeias, cidades e até pelos reinos vizinhos. Um rei que julgava com sabedoria divina, que não precisava de lanças para conquistar, bastava sua mente. E assim, Salomão começou a se tornar mais do que um governante. Tornou-se uma lenda viva. Mas enquanto sua fama crescia entre os homens, no mundo invisível, olhos antigos começaram a observá-lo. Porque sabedoria, quando profunda demais, toca os véus entre os mundos. E o espírito de Salomão era como uma tocha na escuridão. E essa luz atraiu coisas que dormiam há milênios. Na solidão de seus aposentos, cercado por pergaminhos, mapas e escritos esquecidos, Salomão passava noites inteiras lendo. Estudava astrologia, filosofia, os ciclos da natureza, os nomes de anjos e demônios, os idiomas dos povos extintos. Ele buscava mais do que governo. Buscava entendimento absoluto. Queria decifrar os segredos do universo. Foi durante essas vigílias silenciosas que ele começou a ouvir vozes. A princípio, suaves, sussurros entre as paredes, palavras que não estavam nos textos, mas ecoavam em sua mente como ecos de verdades ancestrais. Naquele momento, Salomão não sabia, mas sua jornada para se tornar o domador de demônios já havia começado. Ele ainda não havia encontrado o anel, ainda não havia pronunciado os nomes proibidos, ainda não havia visto os olhos flamejantes do mundo oculto, mas o destino já soprava às suas costas, guiando-o rumo ao abismo e à glória eterna. A fama de Salomão se espalhava como um rio que transbordava as margens. Reis distantes enviavam embaixadores com tributos, filósofos viajavam semanas para debater com ele, e até sacerdotes estrangeiros vinham consultá-lo sobre os mistérios do divino. Mas por trás da glória havia algo mais profundo em jogo, algo que não se via nas audiências públicas nem nos decretos do palácio. Salomão buscava sabedoria como um faminto busca pão. Não a sabedoria comum, mas a que estava escondida sob véus de silêncio e temor. Começou a mergulhar nos textos antigos, herdados de escribas egípcios, babilônios e até sacerdotes cananeus. Leu sobre encantamentos, símbolos celestiais e os 70 nomes de Deus que selam os portões do mundo invisível. Foi durante essas explorações que um homem enigmático surgiu à sua porta.
um artesão estrangeiro, de barba branca e olhos prateados, que dizia ter servido nas cortes de faraós e reis mortos há séculos. Trouxe consigo um manuscrito envolto em linho antigo, com inscrições que apenas Salomão conseguiu decifrar. Nele havia instruções para forjar um objeto sagrado, um anel, capaz de comandar criaturas de mundos ocultos. Salomão não hesitou. Ordenou que fosse cunhado em ouro puro e gravado com o nome sagrado de Deus em caracteres angélicos. Quando o anel ficou pronto, ninguém ousou tocá-lo, nem mesmo os sacerdotes. Diziam que brilhava à noite, que os pássaros silenciavam quando ele era exibido, e que o próprio ar ao redor dele parecia pulsar. Naquela noite, Salomão vestiu túnicas brancas, banhou-se com óleos consagrados e trancou-se em seus aposentos com o anel em mãos. Rezou durante horas, invocando o nome. O céu lá fora ficou escuro como tinta, e trovões começaram a rugir mesmo sem nuvens. O chão tremeu suavemente, como se algo despertasse sob a terra. E então, uma presença, não vista, mas sentida. Algo se curvou diante dele, algo que não era homem, nem fera, nem espírito como os que os sacerdotes exorcizavam com sal e cânticos. Era mais antigo, mais poderoso. Por que me chamas, filho de Davi? Soou a voz, como 1000 línguas em uníssono. Salomão ergueu o anel, pelo nome que está gravado aqui, em nome da verdade, da justiça e do poder que governa os reinos ocultos. Houve silêncio, e depois, uma risada abafada. Então é verdade, o filho do dragão deseja se tornar mestre do invisível. Na penumbra do salão a figura se revelou. Era Asmodeus, um dos reis dos demônios, domador de 7 legiões. Sua forma era mutável, ora serpente, ora homem, ora sombra sem contorno. Mas mesmo diante daquela entidade infernal, Salomão não recuou. Não quero adoração, disse o rei. Quero servidão. Pelo poder do nome que sela os céus e os abismos, ordeno, obedeça. O demônio estremeceu, gritou, amaldiçoou, tentou resistir. Mas a força do anel, combinada à fé inquebrantável de Salomão, o subjugou. Asmodeus caiu de joelhos e beijou o chão. A partir daquele dia, Salomão se tornou mais do que um rei. Ele passou a comandar entidades do mundo inferior, usando-as para construir, proteger e revelar segredos escondidos dos homens. Mandou que os demônios erguessem templos, movendo pedras que homens não podiam sequer empurrar. Ordenou que encontrassem minerais raros, cavando sob desertos e montanhas. Fez com que revelassem os nomes das estrelas, os ciclos do tempo e os enigmas da criação. Mas tudo isso tinha um preço, pois nenhum homem toca o abismo impunemente. E embora Salomão fosse justo, sua alma começava a carregar um fardo invisível, o peso de conhecer aquilo que não foi feito para ser conhecido. As noites tornaram-se mais silenciosas, as sombras mais longas. E os próprios anjos observavam com atenção crescente o rei que ousara comandar os demônios. O poder do anel logo se espalhou pelos 4 cantos do reino. Servos sussurravam que o rei falava sozinho em seu trono, mas que vozes respondiam. Pedreiros juravam que colunas surgiam durante a noite, erguidas por mãos invisíveis. E os escribas mais antigos, mesmo sem dizer uma palavra, desenhavam símbolos de proteção nas portas de suas casas. Mas Salomão não usava o poder com leviandade. Seu propósito era maior. Detentor da sabedoria dos mundos, ele se via como guardião da harmonia entre os reinos, o visível e o invisível. E assim, iniciou um projeto que mudaria não apenas a paisagem de Jerusalém, mas o destino espiritual de seu povo, o templo sagrado. Não seria um templo comum, não apenas pedra, ouro e madeira, mas um ponto de convergência entre céu e terra. Um lugar onde o sagrado e o oculto se tocassem, onde os sacerdotes invocariam o nome com reverência e as forças do mundo inferior com temor. Sob seu comando, demônios trabalhavam ao lado de homens.
Asmodeus supervisionava os mais fortes, que carregavam blocos de pedra desde as montanhas distantes. Outros, com nomes impronunciáveis, escavavam túneis, criavam passagens secretas e protegiam os alicerces com selos místicos. Salomão conhecia cada nome, cada fraqueza, cada símbolo que os mantinha em obediência. Ainda assim, não eram escravos cegos. Muitos o temiam, mas todos o observavam, e alguns o invejavam. Um homem com poder sobre reis e demônios não pode permanecer intocado, sussurravam entre si. E os sussurros, no mundo espiritual, ecoam como trovões. Certa noite, Asmodeus apareceu sem ser chamado. Sua forma estava agitada, os olhos como carvões em brasa. Rei Salomão, há murmúrios no abismo. Os 7 príncipes não aceitam tua autoridade. Dizem que tomaste aquilo que pertence ao mundo deles. Salomão, impassível, ergueu o anel. Mas Asmodeus não recuou. Eu não vim para desobedecer, disse ele. Vim para avisar. O rei compreendeu. Quanto mais poder acumulava, mais atraía a atenção do caos. O equilíbrio era frágil, e a linha entre comando e corrupção, tênue como o sopro do deserto. Mas Salomão não temia. Ele sabia que aquele dom não era seu por acaso. Ele fora escolhido, não apenas por herança de Davi, mas pela própria providência. Seu espírito fora moldado para isso. E enquanto mantivesse a justiça como centro, nem mesmo as legiões do inferno o desviariam. A construção do templo avançava. Peregrinos vinham de terras distantes apenas para observar os milagres. Os sacerdotes voltaram a sonhar com visões celestiais. O povo acreditava que os dias de ouro haviam retornado, que Salomão era mais que um rei. Era um elo vivo com o divino. Mas, entre as colunas do templo, havia olhos ocultos. As criaturas que obedeciam também aprendiam. Observavam os gestos do rei, os rituais, os segredos do anel. E entre os sussurros do vento começou a se formar uma conspiração. Asmodeus, embora ainda fiel à força do selo, era rei entre os seus. E em sua natureza demoníaca não havia espaço para a servidão eterna. Um plano começou a se formar, lento, sutil. Eles não podiam tomar o anel pela força, mas talvez pudessem fazer o rei questionar a si mesmo. Enquanto isso, Salomão mergulhava cada vez mais fundo nos textos proibidos. Começou a dialogar com entidades antigas para obter conhecimento sobre o além, sobre a criação, sobre o tempo. Queria saber o que havia antes de tudo, o que viria depois. E mesmo os anjos começaram a se afastar. Ele busca aquilo que até nós tememos, murmurou um arcanjo diante do trono divino. Mas Deus, em seu silêncio, apenas observava, pois o caminho da sabedoria é estreito, e até o mais sábio dos reis pode tropeçar, quando tenta ver além do véu que apenas o Eterno pode erguer. O sol nascia sobre Jerusalém como uma lâmina dourada, mas aquele não era um dia comum. Homens e criaturas do invisível trabalhavam lado a lado, arrastando colunas, fundindo metais, erguendo muralhas. O templo de Salomão crescia como um coração de pedra e luz no centro do mundo conhecido. Não havia obra semelhante em toda a terra, não por sua grandiosidade, mas por sua essência. Ali, o físico e o espiritual se fundiam. Ali, o sagrado era moldado por mãos humanas e por garras ocultas. Salomão, com sua coroa de ouro e seu anel flamejante, caminhava entre os canteiros como um maestro entre instrumentos invisíveis. Ele não precisava gritar. Seus olhos comandavam. Suas palavras pesavam como sentenças eternas. E em cada passo, uma nova estrofe era escrita no cântico eterno da sabedoria. Mas o que muitos não viam era o que ocorria nas profundezas. Sob as fundações do templo, em câmaras escondidas, rituais silenciosos eram conduzidos. Símbolos eram gravados em rochas. Salmos antigos eram entoados por vozes que já não pertenciam a este mundo. Ali, Salomão selava pactos, proteções, equilíbrios.
Ele sabia que o templo, para se sustentar, precisava mais que arquitetura. Precisava de vigilância espiritual constante. Precisava estar blindado contra o olhar invejoso dos planos inferiores. E para isso, era necessário negociar. Salomão invocava espíritos antigos, alguns tão velhos quanto os próprios elementos, seres que haviam caminhado no caos antes da criação. Ele os nomeava, os compreendia e os firmava sob sua vontade com o anel que levava o nome. Alguns resistiam, outros imploravam por liberdade, mas todos acabavam curvando-se. Entre os registros secretos, dizia-se que Salomão aprisionou 72 espíritos em vasos de bronze, selados com símbolos indecifráveis. Espíritos que governavam legiões, capazes de alterar a sorte de impérios, a fertilidade das terras, a saúde dos reis. Esses vasos foram enterrados sob os alicerces do templo, não como uma prisão, mas como um escudo, pois Salomão compreendia, manter o mal sob controle era mais seguro do que negá-lo completamente. Mas havia um preço. A cada conjuração, sua alma se aproximava um pouco mais do limite, como uma chama que ilumina e queima. Seus olhos tornaram-se mais profundos, sua fala mais lenta. À noite, sonhava com criaturas de olhos vazios e tronos em ruínas. E os anjos, antes próximos, agora o observavam de longe. Ele caminha sobre a lâmina do abismo, diziam. Mas ainda mantém o equilíbrio, respondia a voz. Enquanto o templo se aproximava da conclusão, Salomão iniciou o maior dos rituais, não para invocar, mas para consagrar, para estabelecer uma ponte direta com o Altíssimo, uma abertura de luz entre os céus e o altar. Durante 7 dias, o rei se retirou para jejuar e meditar. Nenhuma voz foi ouvida, nenhum servo o viu. Apenas a presença do anel brilhando como brasa viva em meio à escuridão. No 8º dia, Salomão emergiu. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ardiam como sóis. Com passos firmes, subiu os degraus do templo ainda em construção. Estendeu os braços para o céu e então falou. Sua oração foi um cântico antigo que atravessava eras. As palavras muitos não compreenderam, mas os céus responderam. Uma nuvem desceu sobre o altar. O fogo acendeu sem tocha e um trovão silencioso percorreu a cidade. A consagração estava feita. Jerusalém, por um instante, tornou-se o ponto mais sagrado da terra. Um lugar onde o próprio sopro divino tocava a matéria, e o nome de Salomão ecoou não apenas entre os homens, mas entre as hostes espirituais, entre os reinos ocultos, entre os muros do silêncio. Mas, quanto mais alto se sobe, mais longo é o caminho da queda, e os olhos que observavam do abismo jamais piscavam. O templo, enfim concluído, brilhava como uma joia cravada no coração da Terra Santa. Cada pedra tinha sido moldada em silêncio, longe do som de martelos ou ferramentas, pois Salomão ordenara que a construção fosse sagrada até nos ruídos. E assim foi. Um santuário erguido pela ordem, pela fé e por forças que os homens comuns jamais compreenderiam. Durante 7 dias e 7 noites, o povo celebrou sua conclusão. Sacerdotes subiam ao altar com incensos e sacrifícios. Harpas e cânticos preenchiam o ar. Delegações de reinos distantes vinham oferecer tributos, trazendo ouro, especiarias e artefatos de sabedoria. A fama de Salomão já ultrapassava desertos e mares. Mas o rei observava tudo em silêncio, porque ele sabia que o templo, agora erguido, era apenas o início de um outro tipo de batalha. A batalha contra o invisível, contra o orgulho, contra o próprio coração. Na calada da noite, Salomão descia sozinho às câmaras secretas. Lá, em meio aos vasos selados com os nomes dos 72 espíritos, ele consultava as vozes que ecoavam sem boca. Algumas o instruíam com visões de engenharia e astrologia.
Outras, em troca de liberdade, ofereciam fórmulas de venenos, estratégias de guerra e segredos sobre os homens mais poderosos do mundo. O rei não cedia, mas escutava e anotava. Esses conhecimentos formariam mais tarde os grimórios, textos ocultos que atravessariam séculos e seriam proibidos por impérios, queimados por inquisidores e cobiçados por magos e reis. Não era magia, era comando. Salomão, com seu anel e seu discernimento, não invocava para adorar, mas para ordenar. Ele não fazia pacto, ele estabelecia domínio, porque sabia que o verdadeiro poder não está no medo, mas no controle. E por isso começou a reunir escribas secretos. Homens de mente afiada, silêncio inabalável e fidelidade absoluta. Eles registravam em pergaminhos ocultos os nomes, funções, símbolos e horas em que cada espírito se tornava mais vulnerável à invocação. Eram os mapas do invisível. Mas esse saber não era isento de perigo. Certa noite, um dos escribas desapareceu. Seu corpo foi encontrado dias depois fora dos muros, com a língua arrancada e os olhos vidrados. A marca de um selo queimava seu peito. Aquilo era um aviso. Salomão nada disse. Apenas reforçou os encantamentos de proteção ao redor da câmara e escondeu o corpo sob o altar, como se o sangue do traidor servisse de cimento para a eternidade do sagrado. A fama do templo crescia. Dizia-se que anjos desciam até ali, que o tempo parecia desacelerar dentro de seus muros, que quem entrava puro saía iluminado e quem entrava impuro saía amaldiçoado. Em uma dessas noites, uma figura misteriosa apareceu nos portões de Jerusalém. Não trazia exército nem ouro, apenas um turbante preto e um olhar que parecia enxergar além do visível. Apresentou-se como Baal-Hamal, um homem do deserto, mestre de sabedorias esquecidas. Pediu uma audiência com Salomão e foi atendido. O encontro durou 3 dias. Nenhum servo entrou, nenhum som foi ouvido. Quando Baal-Hamal saiu, apenas disse: ele viu o que não deveria, mas soube resistir. A partir desse dia, Salomão passou a jejuar mais. Dormia menos, falava com os ventos, parecia ouvir coisas que ninguém mais ouvia. Os sábios diziam que ele havia tocado o véu que separa os mundos, e agora parte dele estava do outro lado. Apesar disso, governava com mais sabedoria do que nunca. O povo prosperava, as leis eram justas. Os estrangeiros vinham em busca de conselhos e oráculos. O templo tornara-se um ponto de equilíbrio entre o visível e o invisível. Mas os demônios esperavam, pois sabiam que todo homem, por mais sábio que fosse, ainda era homem. E que todo templo, por mais sagrado que fosse, ainda era feito de pedra. E as pedras um dia racham. O capítulo se encerrava com o som grave do chofar no topo do templo. Uma era de ouro havia sido construída, mas as rachaduras já se formavam nas fundações invisíveis. E no mundo abaixo, os espíritos batiam com os punhos em seus vasos selados, esperando a primeira brecha. O sol se punha dourado sobre as torres do templo, mas naquele dia, os olhos de Jerusalém estavam voltados para o horizonte. Não era uma guerra que se aproximava, era algo mais raro, um encontro de grandezas. De um lado, Salomão, o rei dos judeus, senhor do saber e dos segredos. Do outro, uma mulher que dominava desertos, rotas comerciais e impérios ocultos sob véus de seda. Maqueda, a rainha de Sabá. Seu nome era sussurrado como lenda entre mercadores. Diziam que comandava caravanas com o olhar, que sabia curar com um toque e amaldiçoar com uma palavra, e que sua beleza era tão poderosa quanto sua mente. Mas ela não viera por diplomacia nem por luxo. Viera para ver o homem que, segundo as estrelas, conversava com anjos e mandava em demônios. Maqueda não vinha com um exército. Vinha com perguntas. Ela cruzara as areias do sul,
com uma comitiva repleta de riquezas, especiarias, incensos, pedras preciosas. Mas seu verdadeiro tesouro estava guardado em pergaminhos enrolados com lacres de ouro. Enigmas, testes que apenas um verdadeiro sábio poderia decifrar. Quando a caravana chegou aos portões de Jerusalém, o povo se aglomerou como se testemunhasse uma aparição divina. Nunca tinham visto tamanha elegância. Os guardas a escoltaram a aparição divina. Nunca tinham visto tamanha elegância. Os guardas a escoltaram até o pátio do palácio. E quando os olhos da rainha cruzaram com os de Salomão pela primeira vez, o silêncio caiu sobre a corte. Não foi desejo, nem intimidação. Foi reconhecimento. Dois mundos que se encaravam pela primeira vez, ambos acostumados a serem os mais inteligentes da sala. Maqueda inclinou a cabeça. Salomão curvou-se ligeiramente, e o jogo começou. Sentaram-se frente a frente, sob o teto do grande salão dos pilares. Nenhum trono, apenas almofadas, frutas frescas, água cristalina. A rainha, com um sorriso indecifrável, tirou o primeiro pergaminho. O que nasce todos os dias, mas nunca vê a luz. Salomão sequer piscou. A esperança no coração dos homens. Maqueda arqueou a sobrancelha. Ela tinha acertado adversários mais duros, mas Salomão não era um adivinho. Era uma mente treinada para perceber o invisível. Muito bem, rei de Jerusalém, mas e esta? O que sobe sem pernas, corre sem corpo e desaparece sem ser visto. A voz do vento, respondeu ele, como se recitasse um poema já decorado. Ao todo, Maqueda lhe fez 20 enigmas, todos resolvidos, alguns com lógica, outros com espiritualidade, um ou dois com pura intuição. Ao final, ela sorriu, não com derrota, mas com satisfação. Agora eu acredito, não são só histórias, a sabedoria mora aqui. Salomão então ergueu-se. Então, venha ver onde ela se esconde. Conduziu a rainha pelos salões do templo, pelos jardins secretos, pelas passagens ocultas que nem todos os sacerdotes conheciam. Mostrou os instrumentos do culto, as tábuas da lei, os vasos selados, e ela viu com os próprios olhos símbolos que reconhecia de templos muito mais antigos, vindos da Núbia, da Etiópia e da Caldeia. Você fala a linguagem dos céus, Salomão, mas também a dos antigos da terra. Porque o verdadeiro rei deve ouvir todos os deuses e obedecer apenas ao Deus verdadeiro. Maqueda não respondeu, mas pela primeira vez hesitou. Naquela noite, o palácio dormia em silêncio, mas não eles. No salão das mirras, Maqueda e Salomão falaram sobre estrelas e morte, sobre justiça e crueldade, sobre fé e liberdade. Ela contou sobre espíritos do Saara que roubam almas pelas tempestades. Ele falou dos selos que prendem os demônios nas câmaras do templo. Ambos sorriam, mas sabiam que estavam em guerra. Uma guerra de mundos, de crenças, de séculos. E no fim, não houve vitorioso. Apenas admiração e um toque. Na manhã seguinte, Maqueda anunciou sua partida. Deixaria parte de sua comitiva como presente, inclusive um dos vasos com sangue de mirra negra, símbolo de realeza, fertilidade e mistério. Antes de partir, olhou uma última vez para o templo. Que teu nome sobreviva à poeira dos impérios, Salomão. Ele respondeu apenas com o olhar. Ela partiu, mas algo ficara, não apenas no palácio, mas talvez no ventre da própria história. Semanas se passaram desde a partida da rainha de Sabá, mas a presença dela parecia ter deixado um perfume no ar. O palácio sussurrava o nome de Maqueda como um encantamento silencioso, e Salomão, mesmo cercado por conselheiros, escribas e mulheres, parecia mais ausente, olhando o horizonte como quem espera o retorno de algo que não voltará. Mas Salomão não era um homem que se permitia nostalgia. O rei logo mergulhou novamente em sua rotina de julgamentos, projetos e mistérios. No entanto, aquele encontro não havia sido um simples evento diplomático. Era um sinal. Nas semanas seguintes, Salomão ordenou a construção de uma nova ala nos arquivos do templo.
Mandou trazer escribas da Fenícia, matemáticos da Babilônia e sacerdotes da Caldeia. Todos deviam trabalhar na tradução dos conhecimentos de outros povos. Hieróglifos, runas, símbolos astrais. O rei percebia algo que poucos compreendiam. A sabedoria era uma torre com muitas escadas, e a visita de Maqueda abrira mais uma porta. Contudo, nem todos viam com bons olhos essa abertura. Alguns anciãos hebreus murmuravam que o rei estava se contaminando com tradições estrangeiras. Diziam que suas conversas com bruxos da Núbia e os mapas celestes vindos da Pérsia violavam os ensinamentos de Moisés. Um grupo de sacerdotes chegou a alertar o sumo sacerdote Sadoc. Salomão estava se afastando do Deus único, mas Sadoc conhecia seu rei e sabia que por trás de cada gesto de Salomão havia um propósito maior. Enquanto isso, os servos do palácio relataram acontecimentos estranhos. Jarras que se moviam sozinhas, sombras nas colunas, sussurros em línguas mortas durante a madrugada. Um escriba jura ter visto um ser alado espreitando os jardins e uma concubina desmaiou ao entrar sozinha na sala dos perfumes. Salomão apenas observava. Ele sabia o que estava fazendo. Entre os presentes deixados por Maqueda, havia mais do que pedras e especiarias. Havia pergaminhos escondidos em camadas de tecido, inscrições sobre antigas entidades do deserto, selos de contenção usados pelos povos etíopes e desenhos que pareciam corresponder a alguns dos símbolos já registrados nos subterrâneos do templo. Era como se tudo fizesse parte de um grande quebra-cabeça e Maqueda, com sua visita, tivesse lhe dado a peça que faltava. Numa noite em que o céu estava limpo como cristal, Salomão entrou sozinho no santuário do templo. Vestia branco, sem joias, sem coroa. Levava apenas um livro, um anel e um nome nos lábios: Asmodeus. Ele já não buscava sabedoria, buscava domínio. Usando fórmulas que misturavam fé, ciência e poder, Salomão invocou entidades ancestrais, não para adorá-las, mas para controlá-las. Selos de cobre foram dispostos em círculo, nomes sagrados foram entoados em voz baixa. E quando a primeira sombra se ergueu diante dele, o rei não tremeu. Mostrou o anel, símbolo de autoridade concedido pelo próprio Deus, e comandou: ajoelhe-se. A criatura resistiu, sibilou, rodeou o rei como um vento quente, mas Salomão não recuou, repetiu o comando. E ao final, o espírito caiu de joelhos, acorrentado por luz invisível. Naquela noite, o rei dos homens tornou-se também senhor dos espíritos. Os dias seguintes foram tomados por silêncio e sigilo. Os sábios do templo não sabiam. Mas nos subterrâneos do palácio, Salomão começava a registrar o que viria a ser chamado de Clavículas de Salomão. Um grimório secreto com o nome e a função de 72 entidades. Cada uma convocada, interrogada e marcada com um símbolo. Disse que até mesmo Maqueda sabia de parte desses feitos, que ao retornar para seu reino teria levado consigo um dos selos, como presente ou talvez advertência. O que ninguém sabia era o preço, pois cada revelação exigia algo em troca. Um fragmento da alma, uma noite sem dormir, um rosto esquecido para sempre. Salomão, o homem que um dia pediu sabedoria ao céu, agora mexia com os abismos da terra, mas ainda assim governava com justiça. Jerusalém prosperava. As muralhas estavam seguras. O povo era guiado com equilíbrio. Para os homens, Salomão era o maior rei de todos. Mas para os céus e os infernos, ele se tornava outra coisa, algo que nenhum trono poderia conter. A fama de Salomão se espalhava como o fogo sobre palha seca. De Roma a Cartago, do Nilo aos confins da Índia, falava-se de um rei que controlava ventos, lia pensamentos e acorrentava criaturas que viviam entre os mundos. Mas com o prestígio vinham também os olhos invejosos e os ouvidos dos que não toleravam a ideia de um mortal subindo tão alto. Do Oriente vieram emissários dos magos caldeus portando pergaminhos enigmáticos.
Do sul, sacerdotes egípcios buscaram confrontar Salomão com enigmas milenares. E do oeste, filósofos gregos exigiram audiências para testar a sabedoria do rei com argumentos racionais e paradoxos lógicos. Salomão recebeu a todos, ouvia, respondia e, como sempre, surpreendia. Mas o que os homens não sabiam era que o verdadeiro desafio do rei não vinha da terra. Durante um entardecer escarlate, quando os portões do palácio já se fechavam e as sombras dos pinheiros se projetavam longas e inquietas, Sadoc, o sumo sacerdote, entrou em seus aposentos com os olhos em chamas. Majestade, um antigo selo foi quebrado. Salomão ergueu os olhos dos pergaminhos. Qual deles? O selo de Alu, um dos 3 que jamais deveriam ser violados. O rei suspirou. Havia previsto aquilo, mas ainda assim sentiu o peso. Alu não era um espírito comum. Era um dos imortais caídos, antigos habitantes das trevas, que haviam sido aprisionados antes mesmo da fundação do mundo. Criaturas que caminhavam sem forma, sugando a luz e a sanidade dos que ousavam invocá-los. Onde? Na cidade de Gabaon. Um mago renegado tentou usá-lo para ressuscitar sua esposa. Abriu o selo e agora a terra ali sangra. Salomão não hesitou. Ordenou que os guardas selassem os portões da cidade. Mandou chamar seus escribas, os detentores dos nomes sagrados. Levou consigo o anel de comando, um incensário de mirra e um jarro com sangue de cordeiro. Elementos que, segundo os textos mais antigos, seriam capazes de conter até os mais antigos dos demônios. A caminho de Gabaon, os campos pareciam mortos. Nenhum animal à vista. O ar pesado, úmido, como se o mundo inteiro estivesse prendendo o fôlego. Quando chegou, encontrou as muralhas manchadas de uma substância negra e os olhos dos homens vazios. A praga não era física. Era um horror que corrompia por dentro. No centro da cidade, diante do altar antigo de pedras rachadas, Salomão encontrou o mago renegado. Seus olhos brilhavam em chamas azuis e sua pele exalava vapor. Ao seu lado, uma figura se formava, alta, feita de sombras em espiral, sem rosto definido. Apenas dentes, apenas frio. Era Alu. O rei não falou com o homem, falou com a criatura. Eu te conheço, sombra dos séculos. Antes que houvesse tempo, tu já caías. Volta ao abismo. A criatura riu. Um som que não parecia vir da boca, mas de todos os cantos ao mesmo tempo. Tu és rei entre homens, Salomão. Mas o que são reis diante dos que não podem morrer? O rei ergueu o anel e com ele entoou 3 nomes sagrados. O chão tremeu, o céu escureceu e por um instante todos os sons cessaram. O ar se partiu em 3 camadas, e a sombra por fim gritou, mas não com dor, com fúria. A luz se desfez, mas não sem deixar um presente. O mago renegado caiu morto, e com ele, todos os nascidos em Gabaon naquela noite pereceram sem motivo aparente. Salomão não celebrou a vitória, apenas olhou o altar rachado e murmurou: mesmo os reis pagam preços por desafiar os imortais. Ao retornar para Jerusalém, algo havia mudado no rei. Seus olhos estavam mais escuros, sua barba mais grisalha. Ele começava a entender que cada domínio sobre as trevas o afastava da luz. Mas recuar já não era uma opção, pois agora os próprios infernos sabiam seu nome. Os dias que se seguiram ao confronto em Gabaon foram envoltos por silêncio e murmúrios. Jerusalém, antes vibrante, parecia respirar com cautela. Os mais sensíveis sentiam no ar algo invisível, como se o véu entre os mundos tivesse sido rasgado e ninguém soubesse como costurá-lo novamente. Salomão recolheu-se por 7 dias e 7 noites. Não falou com conselheiros, nem recebeu visitas. Em sua câmara, lia os antigos livros dos filhos de Sete, textos esquecidos que falavam sobre os tronos, as potestades e os exércitos ocultos que vagavam entre as estrelas. Dormia pouco, jejuava, ouvia vozes durante a madrugada, ou achava ouvir. Sadoc foi o único autorizado a entrar.
Quando o fez, encontrou o rei de joelhos diante de uma tocha azul, com o rosto coberto por cinzas e o anel girando lentamente sobre o chão. Salomão ergueu a cabeça, com os olhos fundos, mas firmes. Eu os vi, Sadoc. Os imortais não são apenas lendas, são exilados de uma guerra que antecede a criação. Sadoc hesitou. Está se aproximando demais, majestade. Eles estão testando as muralhas da realidade. Primeiro Alu, depois virão outros. Eles me temem, mas também me desafiam. Querem saber o quanto posso suportar antes de cair. O sacerdote abaixou os olhos. Sabia que estava certo, mas também sabia o que significava para um homem tocar forças que não foram feitas para os vivos. Enquanto isso, rumores se espalhavam. O povo dizia que uma sombra havia sido vista nas margens do Jordão, caminhando sobre as águas. Outros juravam que as estrelas haviam mudado de lugar, formando sinais jamais vistos. E os magos de outras terras começaram a agir. Na cidade de Tiro, um antigo necromante conhecido como Elion convocava forças obscuras com o propósito de usurpar o domínio de Salomão sobre os djinns. Em uma cerimônia profana, abriu um portal entre os planos, uma fenda onde se ouviam vozes de pranto e riso insano. Suas intenções eram claras: roubar os nomes dos demônios sob o comando do rei. Salomão soube disso antes mesmo que a lua cheia se apagasse. Seus mensageiros, sombras com olhos brilhantes, percorriam o mundo oculto mais rápido que o vento. E com eles enviou resposta. O rei não mandou soldados, enviou apenas um espelho. No reflexo, Elion viu sua própria queda, sua alma sendo arrastada pelas garras do que evocara. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, completamente seco, como se o tempo o tivesse consumido inteiro. A mensagem de Salomão era clara: mexer com o trono de Jerusalém era enfrentar não um homem, mas uma força que se erguia acima das leis do mundo. Mesmo assim, outros vieram. Nas Montanhas Negras, um culto que adorava espíritos primordiais tentou profanar os nomes divinos entalhados nas muralhas do templo. Pretendiam invocar Azazel, o portador do abismo. Mas antes que pudessem concluir o rito, uma tempestade desabou com fúria sobrenatural. Relâmpagos caíram em sequência, reduzindo o altar a cinzas. Nenhum dos cultistas sobreviveu. Salomão observava tudo com pesar. Sabia que seu poder crescia, mas também sabia que, a cada inimigo derrotado, mais um olhar ancestral se voltava contra ele. Seu nome agora era sussurrado nas câmaras do inferno. E talvez, em breve, seria julgado por aqueles que sequer conheciam o conceito de misericórdia. Naquela noite, Salomão sonhou. Estava diante de um trono feito de estrelas mortas, e sobre ele, uma figura sem rosto o observava. Ao seu redor, criaturas aladas com asas queimadas entoavam um cântico em uma língua esquecida. O rei não conseguia se mover. A figura falou, mas não com palavras, com significado. Tu que dominas os que caíram, lembrarás que foste feito de pó. Salomão acordou em suor frio, com o coração trovejando. Levantou-se, foi até sua varanda e olhou para Jerusalém. As torres, as cúpulas douradas, o som distante da vida noturna. Tudo aquilo estava sob sua proteção. Mas por quanto tempo? Ele sabia. Os imortais não iriam parar. Mas também sabia que não estava sozinho, pois no fundo do universo, uma outra força o observava. Uma que odiava o caos. Uma que havia ungido sua sabedoria com propósito. E era por essa força que Salomão continuava. Mesmo diante dos eternos, quando os sinos do templo soaram ao amanhecer, uma quietude pesada desceu sobre Jerusalém. Era como se a própria cidade prendesse a respiração. Algo antigo havia despertado, e não era deste mundo. A paz ilusória que reinava desde a queda dos últimos profanadores estava prestes a ser dilacerada. Na sala do trono, Salomão estava em pé, à frente de seus conselheiros e escribas. Seus olhos fixavam os vitrais que refletiam a luz da manhã como se buscassem respostas nas cores.
O anel brilhava em seu dedo, pulsando com uma leve energia dourada. Ele havia sido avisado em sonho, não por demônios, nem por mensageiros de carne, mas pelos ecos do tempo. Os anjos caídos estavam se movendo. Não eram demônios comuns, nem criaturas que se escondiam em sombras. Eram entidades mais antigas que os próprios elementos. Estavam presos no deserto entre as eras, condenados por Deus após a rebelião celestial liderada por Lúcifer. Mas agora, de alguma forma, começavam a se manifestar novamente. Sadoc entrou na sala em silêncio, trazendo nas mãos um rolo antigo, selado com sangue e cera. Majestade, este manuscrito foi encontrado nas ruínas de Baalbek. Fala de 7 que caíram e de um 8º que não caiu por completo. Salomão pegou o rolo e o abriu com cuidado. Seus olhos percorreram os nomes: Senjaza, Azazel, Astarote, Ramiel, Sariel, Cocabiel, Baraquiel e o 8º nome rasurado, mas ainda visível: Penemue. Os vigilantes, murmurou o rei. Aqueles que ensinaram aos homens o uso do ferro, da feitiçaria e da luxúria. Sadoc assentiu. E que por isso foram lançados na prisão eterna. Mas um deles está tentando romper o véu. Salomão se ergueu. Então chegou o tempo do julgamento. No centro de Jerusalém, os magos reais ergueram um círculo de sal negro e incenso de mirra. Os nomes dos 7 foram entoados sob a luz do crepúsculo. O ar ficou espesso. Animais fugiram da cidade. As crianças choraram sem motivo. E uma tempestade começou a se formar sobre o Monte das Oliveiras. Quando Penemue foi chamado, o chão tremeu. Não surgiu em forma física, mas um redemoinho de luz e sombra formou uma silhueta diante do trono. Era como olhar para uma lembrança antiga, distorcida pelo tempo. Sua voz era suave, mas cada palavra reverberava como se 1000 coros estivessem falando ao mesmo tempo. Salomão, filho de Davi, tu que julgas o céu e o inferno, com que autoridade te atreves a nos chamar? O rei respondeu sem hesitar: com a autoridade da sabedoria que me foi dada pelo Altíssimo, com o selo que submete até mesmo os mais antigos, e com o direito que tenho de proteger este mundo das trevas que tentam corrompê-lo. Penemue riu, uma risada que parecia atravessar eras. Julgarás os vigilantes como se fosses mais puro do que nós? Salomão estreitou os olhos. Eu sou o homem, cometerei erros, mas não fui eu quem trouxe armas aos filhos da terra. Não fui eu quem ensinou a feitiçaria aos corações dos reis. Não fui eu quem violou o juramento do céu. O espírito se calou. Ao redor do trono, o ar ficou denso como chumbo. As chamas das lamparinas tremulavam em silêncio. Então surgiram as vozes. Os outros 6, um a um, falaram em uníssono, ecoando do além. Cada voz trazia uma memória, um peso, um pecado. Eles não negavam seus crimes, mas exigiam um julgamento justo. E Salomão, com o anel em punho, aceitou. Ele desceu os degraus do trono e entrou no círculo, levando consigo o livro das palavras não escritas, entregue por um dos mensageiros celestiais na juventude. Ali, sob o céu escurecido, começou o julgamento mais antigo desde a queda. O rei lia em voz alta cada acusação, cada nome, cada ensinamento proibido. E os vigilantes se defendiam não com mentiras, mas com verdades amargas, que foram eles que despertaram a razão nos homens, que ensinaram os segredos das estrelas, que ofereceram liberdade e que por isso foram condenados. Salomão ouviu tudo e respondeu apenas com silêncio, pois a sentença ainda estava por vir. O céu sobre Jerusalém tingia-se de escarlate. Não era amanhecer nem pôr do sol, mas um clarão etéreo, como se o próprio firmamento sangrasse sob o peso do julgamento. No centro do círculo sagrado, Salomão permanecia de pé, com o anel do domínio sobre os espíritos brilhando em seu dedo. Diante dele, os ecos dos vigilantes pairavam como sombras sentientes, moldados por vento, luz e trevas. O julgamento não era apenas uma cerimônia.
Era um duelo de essências, de razão e fé, sabedoria contra conhecimento profano. Penemui foi o primeiro a ser confrontado. Ele, o portador dos segredos da escrita, o mestre das palavras proibidas, argumentou que havia ensinado aos homens o que os anjos esconderam, a linguagem da criação. Se os homens conhecem o bem e o mal, foi porque nós lhes demos olhos. O que há de mais justo do que isso? Ele disse com voz que ressoava dentro da própria alma. Salomão, contudo, respondeu com calma: saber não é o mesmo que compreender. E dar sabedoria a quem não possui discernimento é como entregar fogo a uma criança. Um a um, os outros vigilantes manifestaram-se. Astaroth falou sobre o poder do encantamento, da arte de dobrar os ventos, dos cantos que faziam chover. Azazel, o mais sombrio, defendeu seu legado com ferocidade. Ensinei os homens a moldar espadas, sim, e com elas defenderam seus lares, caçaram seu alimento, enfrentaram as bestas da escuridão. Sem mim teriam morrido nas cavernas. Oh, mas com você, respondeu Salomão, também aprenderam a destruir uns aos outros. O livro antigo tremia em suas mãos, como se as páginas sentissem o peso das acusações. As palavras que saíam da boca do rei não eram apenas humanas, eram verdades eternas. E cada vez que ele as proferia, as sombras dos vigilantes perdiam forma, como se estivessem sendo drenadas da própria realidade. Ainda assim, os espíritos resistiam. E houve um momento em que a terra tremeu violentamente, rachando o solo sob os pés dos guardas do palácio. No horizonte, uma nuvem negra começou a se formar e trovões sem raio ecoaram pelos montes. Sadoc correu até o círculo, segurando o bastão de cedro sagrado. Majestade, eles estão tentando romper os véus da prisão eterna. Salomão se manteve firme. Que tentem. Aqui, eles estão sujeitos à voz da verdade. No ápice do julgamento, quando a tensão já enrijecia o ar e o tempo parecia vacilar, uma figura brilhou acima do templo. Não era demônio, nem anjo, mas uma entidade tão pura quanto antiga. Uriel, o arcanjo da justiça. Com asas flamejantes e olhos como sóis, ele desceu em silêncio, fazendo com que até os vigilantes se calassem. Uriel não trouxe espada, trouxe um olhar, e nele havia julgamento incontestável. Ele se dirigiu a Salomão: Rei dos homens, teu coração pesa as obras dos imortais. Mas não esqueças, nem tudo o que é luz traz salvação, e nem toda sombra é condenação. Qual é tua decisão? Salomão respirou fundo. Então, ergueu o livro com ambas as mãos. A sentença é clara: eles não serão destruídos. Serão aprisionados novamente, mas não em pedra ou abismo. Serão selados na própria lembrança dos homens, onde servirão de advertência. Serão lendas, mitos, horrores antigos. Sua existência alimentará o temor, e o temor protegerá os inocentes. Uriel assentiu, e com um gesto selou os nomes dos vigilantes em 7 prismas de luz, que desapareceram no ar com um som sutil, como se o universo suspirasse aliviado. Penemui, o último, olhou para Salomão com pesar. Não venceste com a força, mas com o discernimento. Que tua linhagem saiba usar esse poder antes que o esquecimento os destrua. E desapareceu. O círculo apagou-se, as nuvens dissiparam, e a cidade voltou a respirar. No trono, Salomão sentou-se em silêncio. Havia vencido, mas não com espadas. Com juízo, coragem e o peso de uma sabedoria que nenhum homem deveria carregar por muito tempo. Naquela noite, ele escreveu em seu diário: Hoje, julguei os que ensinaram o fogo aos homens, e compreendi que o verdadeiro perigo é o que os homens fazem com ele. Havia uma ala do palácio de Salomão que ninguém ousava atravessar. Nem mesmo os guardas, nem os escribas, nem os sacerdotes. Um corredor estreito, decorado com inscrições que tremeluziam ao toque da luz, levando até uma porta de metal negro, fundida com metais trazidos do fundo da terra, metais que jamais viram o sol. Era ali que Salomão mantinha seu prisioneiro mais astuto, mais perigoso e mais enigmático,
Asmodeus, o rei dos demônios da luxúria, da manipulação e do engano. Ao contrário de outros, Asmodeus não urrava, não ameaçava, não se contorcia. Ele sorria, sempre, como se conhecesse um segredo que nenhum outro espírito ousava revelar. Ele não era apenas força, era inteligência afiada como lâmina e velha como o tempo. Salomão, ainda que senhor de 1000 sabedorias, mantinha-se alerta diante dele. Era o único que exigia vigilância não pelo poder bruto, mas pela astúcia silenciosa. Naquela manhã, o rei decidiu confrontá-lo. A porta do labirinto foi aberta com 7 chaves de ouro. O ar lá dentro era denso, quase líquido, e o ambiente mutável, um espaço encantado que se reorganizava ao redor da mente de quem o atravessava. O chão se movia, as paredes sussurravam. Era o labirinto de Asmodeus, forjado por magia e desejo, construído para que ninguém, exceto o rei, pudesse sair de lição. Salomão avançava firme, segurando o anel de controle com a mão direita e o cetro com a esquerda. Atrás dele, Sadoc hesitava, mas seguia, como fiel guardião. "Lembra-te, majestade", advertiu o sumo sacerdote, "o inimigo que sorri é sempre o mais perigoso." "Por isso mesmo é que preciso vê-lo", respondeu o rei. "Há algo que ele esconde, algo que nem mesmo os outros prisioneiros ousam mencionar." Depois de horas andando entre espelhos que refletiam medos e estátuas que choravam sangue, os dois chegaram ao centro do labirinto. Ali, sentado em um trono feito de ossos dourados, Asmodeus os aguardava. Alto, esguio, com olhos cor de âmbar flamejante e cabelos negros como carvão. Em seus lábios, o mesmo sorriso de sempre. "Ah, Salomão, o único homem que ousaria me visitar 2 vezes", disse o demônio, com voz que parecia música e ameaça ao mesmo tempo. "E talvez o único que sobreviverá para sair daqui", respondeu o rei, sem hesitar. Asmodeus riu, um som que fazia a pele arrepiar. "A que devo a honra desta segunda visita? Já vieste para aprender algo novo? Ou para confessar que meus enigmas ainda te perturbam à noite?" Salomão se aproximou lentamente. "Não vim para aprender, vim para descobrir." "Descobrir o quê? Por que os outros demônios te temem mais do que a luz? Porque até mesmo os vigilantes evitam pronunciar teu nome. Há algo que nem os livros registraram, e eu quero saber o que é." O riso cessou. Os olhos de Asmodeus brilharam com seriedade rara. "Cuidado, rei. Procurar uma verdade é o mesmo que tentar segurar o fogo com as mãos. Eu já segurei coisas mais quentes." O silêncio se prolongou por um momento. Então, Asmodeus ergueu a mão e apontou para a parede do labirinto. As pedras começaram a se mover, revelando inscrições ocultas. Fragmentos de uma história apagada, que não constava nas escrituras nem nos grimórios mais antigos. Muito antes dos vigilantes caírem, muito antes do homem sonhar com cidades, havia outro conflito. Entre os portadores da criação e os arautos do esquecimento, eu estive lá e escolhi nenhum lado. Salomão franziu o senho. "O que isso significa?" "Significa que não pertenço à queda e nem à luz. Eu sou o que sobra quando ambos falham." A terceira opção, o erro que não pode ser corrigido. Sadoc recuou, horrorizado. "Isso é impossível." Asmodeus apenas sorriu. "Não, isso é inevitável." O rei permaneceu calado, mas dentro de si, uma chama de inquietação inevitável. O rei permaneceu calado, mas dentro de si, uma chama de inquietação começava a crescer. Porque algo em Asmodeus, sua segurança, sua calma, seu saber, transcendia tudo que Salomão conhecia. E pela primeira vez, ele se perguntou: e se o maior inimigo não fosse aquele que grita, mas aquele que apenas espera, sorrindo? As palavras de Asmodeus pairaram no ar como veneno doce. Salomão, mesmo armado com sabedoria e autoridade divina, sentiu o peso do que ouvira. Não era apenas um demônio à sua frente. Era uma entidade antiga que caminhava entre as rachaduras da criação, sorrindo diante da ordem, zombando do caos.
Então você admite, disse o rei, fitando o trono de ossos, que não segue nenhum dos caminhos, nem céu, nem inferno. Asmodeus ergueu o olhar lentamente. Eu sigo o caminho do homem. Quando ele fecha os olhos para a luz e vira o rosto à escuridão. Sou aquilo que nasce entre os pecados que não são confessados e as virtudes que são fingidas. Sadoc se benzeu, a voz trêmula. Ele blasfema, majestade. Deveríamos selá-lo para sempre. Mas Salomão levantou a mão, pedindo silêncio. Seus olhos estavam fixos nas runas que cintilavam nas paredes do labirinto. Havia símbolos ali que nem mesmo ele compreendia totalmente. Fragmentos de uma linguagem anterior ao tempo. Por que não tentaste escapar? Perguntou Salomão. Porque a prisão é uma ilusão. Asmodeus passou o dedo por uma das correntes místicas que o prendia. A mente é a única cela que importa. E rei, mesmo você está preso à sua busca por respostas, à sua sede de controle, ao desejo de compreender tudo, mesmo aquilo que foi feito para não ser entendido. O rei cerrou os punhos, a verdade o ferira, porque em seu íntimo ele sabia. A busca pelo conhecimento absoluto era o fardo mais pesado que carregava. Então me diga, disse Salomão com firmeza, por que os outros te temem? Asmodeus sorriu, como se já esperasse a pergunta. Porque eu conheço os nomes verdadeiros, não os nomes dados pelos homens, mas os nomes gravados na essência de cada criatura. Os nomes que, quando pronunciados, desnudam a alma e quebram qualquer escudo. O rei estremeceu. Esses nomes, você os revelaria? Não gratuitamente. A voz do demônio era melancólica, quase compassiva. Porque quem escuta um nome verdadeiro nunca mais volta a ser o mesmo. Conhecimento sem preparo é destruição. E tu, Salomão, ainda tens muito a perder. Sadoc se aproximou, furioso. Basta! Este demônio fala em enigmas para corromper-nos. Leve-o de volta ao selo, meu senhor, antes que ele plante dúvidas que nem os anjos conseguirão arrancar. Mas Salomão não respondeu. Ele caminhava lentamente pelo labirinto, observando os fragmentos de história, os desenhos gravados que pareciam pulsar como carne viva. Ali havia verdades ocultas, talvez proibidas, e algo em seu coração lhe dizia que a resposta à sua missão final, o domínio completo da sabedoria divina, passava por ali. Asmodeus, disse o rei finalmente, e se eu te libertasse? O silêncio caiu como uma lâmina. Sadoc gritou, majestade, não! Isso seria traição contra o próprio céu. Asmodeus, por sua vez, apenas ergueu uma sobrancelha. Eu não esperava essa proposta, mas, confesso, estou curioso. O que esperas ganhar? Salomão não desviou o olhar. Conhecimento, aquilo que os anjos escondem. O que nem mesmo o livro dos mistérios ousa revelar. Quero saber o que há além do véu. Asmodeus sorriu, um sorriso sem alegria. Muito bem, rei. Então faremos um trato, não um pacto, um teste. Com um gesto, as correntes ao seu redor se tornaram sombras. As paredes do labirinto começaram a se fechar, como se estivessem vivas. Sadoc gritou de novo, puxando o rei. Está nos enganando, é um truque. Não, respondeu Salomão, sereno. É um desafio. Então, os três desapareceram no centro do labirinto. Do lado de fora, o corredor selou-se. Os escribas que ali vigiavam recuaram sem entender. E durante 7 dias e 7 noites, ninguém ouviu nada vindo de dentro. Nem orações, nem gritos. Apenas o silêncio. No 8º dia, a porta se abriu e apenas Salomão saiu. O rei estava diferente. Seus olhos carregavam o peso de 1000 verdades. Em suas mãos, uma nova inscrição, talhada com letras jamais vistas. Quando Sadoc tentou lê-la, desmaiou. Salomão ordenou que ninguém jamais entrasse novamente naquele labirinto. Asmodeus havia desaparecido. Ou talvez estivesse em algum canto da mente do rei, sussurrando sabedorias que nem o céu ousava ouvir. E desde aquele dia, Salomão parou de buscar respostas.
começou a construir silêncio, porque às vezes a maior sabedoria é saber o que não deve ser revelado. A noite caiu sobre Jerusalém com uma densidade incomum. As estrelas, antes brilhantes, pareciam tímidas atrás de um véu de névoa. No topo do Monte Sião, Salomão permanecia imóvel diante de uma enorme porta de bronze cravada no chão do templo inacabado. Era o último portão, o limiar que separava o mundo dos homens dos reinos ocultos, a fronteira entre a criação visível e os recantos do oculto absoluto. Ali não havia escribas, nem sacerdotes, nem Sadoc, apenas o rei, e um silêncio que parecia escutar. Durante 40 dias, Salomão havia jejuado. Durante 40 noites, ele sonhara com o mesmo símbolo, uma estrela ardente sobre uma escuridão em espiral. O selo que surgia em sua mente era antigo, muito mais do que o tempo dos patriarcas. Alguns diziam que era o selo original, o nome que Deus pronunciou antes de criar o mundo e que havia sido escondido no fim de todas as coisas, onde só um homem poderia chegar. Um homem capaz de compreender sem enlouquecer. Salomão havia libertado, interrogado e dominado 72 demônios. Havia construído cidades, controlado exércitos e ouvira a voz de anjos. Mas agora, diante do último portão, tudo isso parecia pequeno, pois ali não bastava poder. Era preciso renunciar. A pedra no centro do chão começou a brilhar. A porta se abriu lentamente para baixo, como se o templo escondesse um poço sem fundo. E dele surgiu uma luz vermelha, profunda, palpitante, que não aquecia, queimava. Salomão respirou fundo, deixou para trás a túnica real, retirou a coroa e pisou no abismo. O ar ali não era como o dos homens. Cada inspiração era como engolir brasas. A escuridão vibrava com vozes que falavam línguas esquecidas, e à frente, sobre uma plataforma de rocha negra, havia uma figura de fogo, alta, envolta em chamas, com 6 asas abertas como muralhas flamejantes. Seus olhos não tinham pupilas, apenas círculos em brasa. Rei de Israel, disse a voz, que parecia vir de todas as direções. Por que adentraste este limiar? Salomão ajoelhou-se, mas manteve os olhos fixos na entidade. Sua voz foi firme, porque busquei toda a sabedoria que o mundo podia oferecer. E agora quero saber se existe algo que nem mesmo os anjos ousam contemplar. A criatura se aproximou. As pedras sob seus pés derretiam. Sabedoria ou orgulho? Verdade. A resposta foi imediata. A entidade ergueu uma das mãos. Dela brotou uma chama branca, pura, que girava em espiral como uma flor. Então, apontou para o peito do rei. Este é o portão final. Não é selado com chaves nem com correntes, é selado com perguntas. 3 círculos surgiram em torno de Salomão, cada um com inscrições diferentes. O primeiro brilhava com os nomes de reis, o segundo com os nomes de demônios, e o terceiro com o nome dele mesmo. 3 perguntas, rei de Israel, e a cada uma tua alma será pesada. Salomão assentiu. Seu rosto não tremia. A voz da entidade ecoou. O que é mais poderoso que Deus, mais maligno que o demônio? Os pobres o têm, os ricos precisam, e se você o comer, morrerá. Salomão respirou. Sorriu. Nada. Os círculos giraram. O primeiro apagou-se. A criatura inclinou levemente a cabeça. Segunda pergunta. O que nunca descansa, nunca dorme, nunca sangra, mas move reis e destrói muralhas? O rei olhou para as brasas ao seu redor e disse: tempo. O segundo círculo se apagou. O ser de fogo agora se aproximava mais. As chamas crepitavam ao redor de Salomão, mas ele não recuou. Terceira pergunta, disse a entidade, a última e a mais perigosa. O terceiro círculo brilhou mais forte, e a voz final veio como um trovão. Quem é Salomão, quando ninguém está olhando? O rei ficou em silêncio. Por um longo tempo não respondeu. Seus olhos se voltaram para dentro de si. Viu o menino que fora, brincando no pátio.
Viu o jovem que pediu sabedoria e recebeu o mundo. Viu o homem que condenou, construiu, destruiu e chorou. Viu o rei, viu o pai, viu o prisioneiro dos próprios pensamentos e disse: Eu sou o que sobra quando a coroa cai, apenas pó e um desejo de compreender. O terceiro círculo explodiu em luz. A entidade sorriu e o portão começou a se abrir. A luz que emergiu do portão final não era como o fogo dos homens, nem como o brilho dos céus. Era a própria essência da criação, a vibração que antecede a palavra, a centelha antes da luz. Salomão caminhou por entre os fragmentos de realidades desfeitas, cada passo ecoando não em pedra, mas no próprio tecido do tempo. Diante dele surgiram formas que não obedeciam à lógica. Montanhas flutuavam em silêncio, rios corriam para cima, e criaturas de olhos múltiplos entoavam cânticos que faziam o chão tremer. Ali não havia céu nem inferno, era o domínio entre mundos. O espaço onde os nomes de Deus eram murmurados entre dentes de titãs. No centro daquela dimensão havia um espelho. Mas não um espelho comum. Ele era feito de sombra líquida e refletia não o que se via, mas o que se escondia. Quando Salomão olhou, não viu sua imagem. Viu suas intenções, seus desejos mais secretos, seus medos que nem mesmo os demônios haviam arrancado. Este é o dom final, disse a entidade de fogo, agora com a voz suave como a brisa de um jardim. O espelho do conhecimento perfeito. Mas todo reflexo exige um preço. Salomão se aproximou e, por um momento, hesitou. Ele já havia domado príncipes infernais, interrogado espectros, escutado os murmúrios de anjos que choravam sobre as ruínas do Éden. Mas o que estava ali não era um inimigo, era ele mesmo. O espelho começou a mostrar imagens. A dor de sua mãe ao vê-lo escolher o trono em vez da família. Os sorrisos falsos dos nobres que o bajulavam, o momento em que permitiu por orgulho a execução de um inocente, as visões do templo que construíra e as vidas que sacrificou para que cada pedra fosse colocada. Salomão caiu de joelhos. Isso é sabedoria? Perguntou. Ou é condenação? A entidade respondeu. É a verdade, e a verdade sempre exige renúncia. Um pergaminho surgiu diante dele, com palavras gravadas em uma língua que queimava ao ser lida. Era o nome oculto, a chave que selava e libertava reinos, o verbo que moldava destinos. Era o segredo que nem os anjos ousavam pronunciar. Salomão estendeu a mão, mas antes de tocá-lo, escutou uma voz. Não uma voz de fogo, mas a de seu pai, Davi. Filho, o que você busca pode ser o que o destrua. O rei hesitou. O templo o esperava. Jerusalém o aguardava. Seu povo, suas esposas, seus filhos, seus inimigos, todos dependiam daquilo que ele faria naquele instante. E então, pela primeira vez, desde que pedira sabedoria, Salomão chorou. Não por fraqueza, mas por reconhecer os limites do homem diante do Eterno. Ergueu-se lentamente e recuou a mão. O verdadeiro poder, disse ele, não é saber tudo. É saber o que não se deve saber. O espelho se desfez em poeira de estrelas. O pergaminho ardeu sem tocar o chão. E o portão começou a se fechar por conta própria. A entidade se curvou diante do rei, com respeito que nem os demônios jamais demonstraram. Escolheste não ser Deus, por isso serás lembrado como homem. A luz se apagou. E Salomão emergiu do templo inacabado com os olhos diferentes. Não havia mais orgulho neles, nem medo. Apenas a certeza silenciosa de quem viu o outro lado e decidiu voltar. Na manhã seguinte, o povo de Jerusalém viu o rei subir ao altar com uma veste branca simples, sem coroa, sem trono, apenas com um selo em sua mão, um anel antigo, agora partido ao meio, e ali, diante de todos, anunciou: o templo será concluído, não com poder, mas com fé. Não por demônios, mas por homens. E assim foi.
Os espíritos foram libertos, as estacas e correntes queimadas, e em seu lugar vieram pedreiros, artesãos, cantores, povos de todas as tribos. O templo de Salomão foi concluído com suor humano e inspiração divina. Mas nos salões mais ocultos, onde nenhum homem